tributário. Hoje, no ramo digital, ele é muito ágil, as mudanças ocorrem muito. Então, eu sei que uma pessoa que hoje é afiliado, amanhã ele já é produtor, daqui uns dias ele está vendendo e-book, depois ele volta para afiliado, daqui uns dias ele está fazendo mentoria. Ou seja, cada item que eu falei aqui, cada tópico que eu falei tem uma tributação. Então, quando você já tiver nesse momento, para você ter resultado, você já tem que estar sendo atendido e sendo acompanhado por alguém que entende, por alguém que vai fazer a diferença. Porque você tem que entender que você cuida do seu comercial. Então, você tem que ter uma pessoa igual a você cuidando dessa parte tributária. Porque se você não estiver cuidando dessa parte tributária, eu tenho certeza que o seu concorrente está. E o seu concorrente... E agora ele ficou, tá defendendo a causa aqui no tribunal. Porque eu sou seu concorrente. Então cuida do teu tributário. 06. Tem Capitão Nascimento. Gostei. Harvey Specter agora. Gostei. Vamos fechar o termo para falar. Gostei. É isso. Então eu tenho certeza que o seu concorrente vai estar. E faturar errado pode custar muito. Exemplo, no nosso escritório, quem fatura e-book, o tributo do e-book é a partir de 2,26%. E você pagando 10%. Tem muitos clientes que vêm para a gente pagando 10, 12, 13. Então, olha a diferença. Seu concorrente está ganhando 10% a mais que você. Ele tem 10% a mais de valor para reinvestir na própria empresa, seja em marketing, contratar um copy com maior experiência, com mais capacidade. Então, essa parte administrativa, que é a minha função, o tributário é um processo que você tem que cuidar. Segunda dica, tem musiquinha? Não, tem. Ô, Léo, tem uns musiquinhas assim. Como seria essa musiquinha, Tadeu? Só porque agora eu... Tipo... Tem um sonoplasta bom. Cuide do direito do consumidor. Isso é muito ligado com a parte comercial também. Cuide do seu cliente. Tem um canal de atendimento muito ágil, muito bom. Se ele fez alguma reclamação, não estou dizendo que o cliente tem sempre razão. Tem as questões legais, o prazo de garantia, o prazo de troca, existe tudo isso. Não é sempre que o cliente tem razão, tá? Mas retorne. Isso dá tanto um ponto comercial como um ponto de economia também. Porque você ser autuado uma reclamação de juizado especial, PROCON, temos teses de defesa, mas pode acontecer problema. E grande parte que a gente observa está justamente no atendimento e no retorno com o cliente. E volto a te falar, cliente não tem sempre razão. Se a gente pegar números do meu escritório, das ações de juizado especial, eu acredito que a gente consiga sair vitorioso próximo de 70%. Ou seja, lembre disso, cliente não tem sempre a razão. Tá? Posso ir para a última? Fala, 3. Foi bom, cara. Não foi bom? Vem aqui fazer melhor então. A parte do direito contratual, o direito de pessoas. Eu sei que está uma prática muito comum, começou a crescer o negócio, começou a expandir, fazer contratação tão somente como meio. Tomem cuidado com isso. Entendam bem claro, estejam assessorados para entender qual que é a diferença de um prestador de serviço MEI e um CLT. A diferença é pequena, envolve mais ali a questão da subordinação. Só que é uma questão que pode custar muito caro no futuro. Você está com uma pessoa trabalhando, sempre a pessoa de confiança, nos casos que a gente teve. E as reclamações trabalhistas de maiores valores que a gente teve foi de pessoas de confiança, que costuma ser MEI, e chega um momento se sentiu injustiçado, pode entrar com uma reclamatória trabalhista exigindo vínculo de emprego, falando que ele não era MEI, que era empregado. E as provas que ele traz,
ele realmente consegue provar essa subordinação. Porque um prestador de serviço, ele não tem uma subordinação direta. O prestador de serviço, você contrata ele para uma atividade fim. Via de regra, você não pode contratar um leigo. Você não tem o poder do mando. É isso que diz a CLT. Já é diferente de um funcionário. Lógico que você não pode mandar algo ilícito. Mas, então, é uma dica que a gente já presenciou muitas pessoas, muito pessoal do digital, que faturou, ganhou dinheiro, de repente tem muito sabor de uma reclamatória trabalhista de valor alto. Sensacional. Alguém tem alguma dúvida? Agora tem uma pergunta, é disso que eu estou falando, né? Pessoal que é isso aí, tem que perguntar. Tem alguém? Obrigado. Olá, diga seu nome e a cidade de onde está falando. Lembra? Oi, bom dia. Ui, gente. Foi mal. Você pegou da... Não, foi ótimo, foi bom. Eu tenho uma dúvida na Qual questão. o nome? Eu sou a Natália, eu tenho uma agência de e-commerce e mídias sociais. Então, quem tiver interesse, fala com a gente. Daqui a pouco eu chamo você para fazer o merchan aqui na frente. Tá, estou muito ansiosa aí pelo Bruno. Tchau. Eu tenho uma dúvida quanto ao contrato MEI, de funcionários de prestação de serviço MEI. O senhor pode dar algumas dicas para a gente de prevenir? Senhor, você pode dar. Com toda certeza, vamos lá. A gente tem que entender que se uma pessoa ela foi contratada e você tem uma subordinação direta com ela, de certa forma não tem uma escolha de fazer ou não sem ter uma punição. Então, se assim for, eu recomendo ser CLT, realmente ser funcionário. Mas agora, se a pessoa é contratada voltada mais para o fim, passou uma demanda com prazo, óbvio, que contratos também de prestação de serviço têm prazo para entrega, e você não está tão vinculado com a parte meio, não tem uma subordinação direta com essa pessoa, daí caberia o contrato. Então, é uma linha bem pequena que divide o prestador de serviço do funcionário. Na nossa visão, no nosso estudo do escritório, a gente entende que o que mais agrava essa situação, que gera uma pessoa não ser um prestador e ser um colaborador, é a subordinação. Então, desde cumprir horário, vou dar um exemplo claro, a diferença de um funcionário e um representante comercial. Você entregou uma mala para um representante comercial, ele vai atingir o fim, ele vai vender, você não vai cuidar da atividade dele. Mas um vendedor, você pode entregar a mala e entregar um cronograma para ele fazer. Eu quero que essa manhã você passe no cliente 1, 2, 3, 4, 5. Então, essa é a diferença. A partir do momento que você tem uma subordinação direta, eu recomendo você ter um funcionário e não um meio. O que a gente tem visto, principalmente no digital, o pessoal ali que trabalha na parte de atendimento, uma secretária, sempre a gente tem recomendado ser colaborador, não terceirizado. Não sei se consegui ser claro. Tem perguntas? Temos perguntas? Pois não, diga seu nome e a cidade de onde está falando. Eu sou a Emily, eu tenho 20 anos e faz 2 anos que nós abrimos a nossa UNH da Universidade Positivo, tem um polo de educação de nível superior. E no caso, a minha dúvida é referente à nova lei de proteção de dados. Tenho assim, bastante dificuldade de entender a respeito e saber o que não está amparado, entende? Quando eu estou fora da lei de proteção de dados ao me comunicar com o meu cliente. Ficou claro? Deu para entender? O senhor entendeu? Entendi. Ela ainda está nova, ainda não começou a ocorrer grandes penalidades, a gente não tem visto processos. Porém, hoje a LGPD, inclusive é um foco que a gente tem no escritório, você tem manuais de criação, existem informações que são sensíveis, que têm que ser tratadas de forma diferente.
mas a LGPD ela veio como um respeito ao consumidor. Num primeiro modo, eu sei que quem é um empresário se sente um pouco mais uma lei para complicar, para atrapalhar o empresário. Não, na verdade a LGPD veio para contribuir com o consumidor. Um exemplo, uma das primeiras condenações que teve da LGPD no Brasil foi no estado de São Paulo. O que aconteceu? A pessoa fechou a compra de um apartamento, saiu, horas depois, ela já recebeu uma mensagem, uma ligação de arquiteto. Ou seja, claramente, a informação, que é uma informação confidencial entre entes, pessoa física com uma construtora que ela comprou, você viu que essa informação dela já foi repassada para um terceiro. Fala, olha, já entra em contato que essa aqui comprou um apartamento, provavelmente é uma pessoa que faz sentido fechar o serviço de arquitetura. Então, como que nós trabalhamos? E como deve ser feito na empresa? Você tem que ter todos os manuais. Se o seu atendente ou você for enviar um WhatsApp, sempre deixar claro que numa mensagem padrão, principalmente de um início, que essa mensagem ela é protegida, que não vai ser repassada, e se ela se sentir incomodada, ela pode solicitar a exclusão. Então, e-mails, cadastros que a pessoa tem, e ele começou a tratar de informação sensível ou não. Então, informação sensível é aquela que consegue direcionar raça, sexo. Então, você consegue filtrar e definir pessoas. Olha, eu quero esse público. Então, de certa forma, a LGPD veio para proteger isso, para proteger que as informações fiquem avulsas, voando. Vida louca, né? Elas fiquem vida louca, entendeu? Tipo, tem que estar enquadradinho, tem que estar bonitinho. Então, quer dizer, se a pessoa começar já falando, ó, aceita aqui a mensagem, aceita a proteção, ali já vai fazer. Não existe uma aceitação que a pessoa pode fazer o que quiser com a informação dela. Sempre tem que ter o respeito. Então, recomendo e-mail, contrato, ter os manuais corretos, que você vai estar protegido e vai estar respeitando o seu cliente. Sensacional. Uma última pergunta para fechar aqui. Tem 3. Vocês querem a consultoria, né? Faça perguntas. Vocês entenderam o que a gente é sobre isso. Vai lá. Bom dia. Meu nome é Thales. Eu tenho 26 anos. Eu sou da rádio. Eu sou dono de uma construtora. Voltando ao assunto do MEI lá, todos os meus funcionários hoje são MEI. O que eu queria saber é sobre a qualidade do serviço. Eu posso chegar num funcionário meu que é MEI hoje, se eu não gostar do serviço, eu posso pedir para ele refazer o serviço ou entra naquele assunto da subordinação? No caso, de certa forma, como você é construtora, você deve fazer contrato de subempreita, algo do tipo, tá certo? Ó, você sabe dos negócios mesmo, né? Essa é figurina, você viu? Ele sabe das leis dos negócios, gostei. Engano. Então, no contrato da subempreita, você tem a finalidade, qual é o objeto que ele está fazendo. Então, um exemplo, se o objeto é fazer o reboco de uma parede, construir a casa, então se a pessoa não fez a contento, isso eu não entendo, não vejo que é uma questão da subordinação. Eu vejo que realmente foi uma falha na prestação do serviço, então não vejo que teria problema e entraria nessa questão de subordinação. A última vez, agora tem que ser a última, porque daí eu vou chamar mais um amigo aqui. Obrigado. Tá desligado? Então projeta essa voz, campeão. Você trabalha com defesa de marca também? Eu não, mas ele sim. É porque a gente tem um encapsulado e fatura bem, só que daí ele foi clonado e a pessoa colocou no marketplace, americanas, essas coisas, e o nosso advogado tem que derrubar. É por isso que eu estava falando com você. Habitualmente, temos essa parte que faz o registro.
E é comum no escritório a gente ter processo pedindo liminar contra o Mercado Livre e algumas plataformas, justamente para tirar. A gente tem conseguido, em regra, quando a gente prova a propriedade, a gente tem conseguido eliminar e já tirar esse produto do mercado. A gente ele tem registro no NPI tudo certinho. Muito bem. Provavelmente você consegue uma liminar. E é para queda de cabelo, para crescer alguma coisa? É pra colagem, meu nome é Dermacaps, se alguém quiser comprar. Colagem, como é que é? Derma? Caps. Cast? Dermacaps. Caps. Sorry. Ok. Então, senhoras e senhores, uma salva de palmas! Pessoal, se quiser falar, o pessoal vai estar por aí, os caras mais elegantes que tem, com certeza são advogados, as mulheres também, que são tudo do escritório do Tadeu. Eu queria agradecer minha esposa que está aqui na primeira Tem fila. que agradecer quem manda, né? É isso Eu apoio. É isso. E a equipe, meu sócio, meu amor. E, como falei, a partir do momento que você coloca seu negócio, começa a crescer, o seu negócio no ar e começa a crescer, tenha pessoas competentes para cada área e cuide dessa parte comercial. Tem um Instagram, uma coisa, o pessoal seguir lá? Exatamente. Quem puder me seguir, Tadeu Guirro, @Tadeu Guirro no Instagram, também TAG Advogados. Você vai mudar para @Senhor Tadeu Guirro. Caso do nosso amigo ali. E @Módulos Empresarial. Quem puder seguir, com certeza ficarei muito feliz. Pessoal, um abraço, espero que tenha atendido a expectativa, principalmente do patrão. Foi muito legal. Salve de palmas, senhor!